Opa, cheguei chegando! Sejam super bem-vindos e bem-vindas a mais um Mulheres de Sucesso. O mês de abril passou correndo e o último programa, olha, segura coração, né? Foi um tal da Fernanda chorar e se emocionar com histórias, com pessoas. E hoje eu acho que não vai ser diferente. Mas eu vou manter a pose, porque eu vou começar com uma mulher que é muito especial e que se encontra na minha vida há um pouco mais de uma década, mas em especial. Há 7 anos a gente se encontrou para fazer uma diferença, para encontrar um espaço na cidade, para falar de empreendedorismo, para falar com mulheres. Eu vou conversar hoje com essa incrível, com essa mestre Maria Letícia. Maria Letícia, seja muito bem-vinda, é sempre uma alegria quando a gente pode se encontrar. E hoje a gente veio aqui para papear, para contar histórias, relembrar momentos e também falar um pouco do que a gente vai viver ainda nos próximos anos com essa força feminina. Nossa, para mim é uma honra, né? Primeiro, falar para essas mulheres que já são de sucesso, né? E estar aqui com você, que é uma pessoa muito especial para mim também. Que bom. A gente se encontra lá atrás através do PNL, né? Na qual você é referência, trouxe isso para a cidade, né? Para o Brasil, a gente pode dizer. Conta um pouquinho dessa história, para quem não te conhece, saber com quem que a gente está conversando. Não. Eu sou pioneira da programação neurolinguística no estado do Rio de Janeiro, né? Porque éramos 3 brasileiros, né? Fazendo o curso. E quando nós retornamos, eram 1 de São Paulo e 2 do Rio, né? E nos unimos e lançamos o primeiro Instituto de Programação Neurolinguística no Rio de Janeiro. Então, eu trouxe para a Serra, né? Depois esse movimento todo, e continuo aqui. Meu instituto já fez 15 anos aqui na cidade. Já tem milhares de pessoas que passaram pelas suas orientações, pelo treinamento e também pelo aprendizado, né? Eu acho que mais que treinamento é um aprendizado de uma nova forma de viver cada dia melhor, né? Essa é verdade. É uma mudança de paradigma mesmo, né? Mudança, literal. Entender como é que a tua mente funciona, entender como você é gestora das suas emoções, como você tem ações mais coerentes com esse mundo que a gente vive, né? Os relacionamentos, porque tudo é relacionamento, né, Fernanda? Tudo não tem. É relacionamento social, profissional, afetivo, exatamente. Então, tudo envolve. Se você não tem um bom relacionamento com você, dificilmente você vai ter um bom relacionamento com as pessoas. Então, envolve entender como eu articulo isso dentro de mim, né? E a minha missão de vida ficou muito pautada para a área de neurociência, né? Despertar o melhor de cada um. Então, eu não estou diferente, eu estou nessa missão de vida, né? É um propósito muito sério meu, dar continuidade a isso. Enquanto eu tiver filho bacana, cada dia melhor, estamos indo. Muito bom. Eu tenho certeza que milhares de pessoas já ouviram falar da Maria Letícia e não conheciam. Muitas outras já passaram pelos bancos, né, das escolas que você passou dando a formação, ensinando. Muitos outros discípulos, né, surgiram a partir desse despertar. E esse era o grande objetivo, né? Soltar pessoas para transformar esse mundo num mundo melhor. Como? Eu estando melhor. Tudo começa comigo, né? Tudo. E termina em mim. Olha, gente, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Tudo começa comigo e termina comigo. Outras vezes a gente fica, né, culpando o outro, delegando para o outro. Essa fase já foi, né? Já foi, né? Já. Processo de transferência, nem se fala mais nisso, né? Então não tem, porque meu pai, minha mãe, porque meu avô, porque não, meu marido, minha mulher, meu filho, não tem. O fato é como eu lido com aquilo que me aconteceu, né? Enterrar o passado com honras militares, dar tiro para lá e viver o hoje para que o amanhã seja adequado àquilo que eu quero, né? Então não é egoísmo, mas é o euísmo. Não existe essa palavra, gente, é Maria Letícia. No sentido de construção daquilo que eu entendo quem eu sou nessa existência.
Isso tem que ser uma coisa muito forte, né? A gente tem que estar atenta, porque senão a gente está na boiada, né? E esse caminho já não tem mais, né? Tem que ser ao contrário. Peraí, você está indo para lá? Para onde que é? Ah, não, eu prefiro vir para cá. Para que as escolhas sejam mais conscientes, né? Eu não vou escolher porque o outro me disse que aquilo é bom. Então, inclusive, eu estou abrindo agora as aulas, inclusive amanhã, dia 29, eu estou abrindo um curso aqui no CPM e convido a você, mulher, homens, adolescentes que estejam interessados em conhecendo a programação neurolinguística. Então, vai ser uma aula inaugural aberta, né? Nós estamos um ambiente maior para poder a gente fazer um cenário, porque tem muita gente que não sabe, às vezes não chega, porque, não, nem sei o que é. Sim, E aí eu vou deixar, então, um recado para quem está aqui, Maria Letícia, porque muitas pessoas vão assistir esse programa depois dessa aula inaugural. Então, para que você não deixe de conhecer um pouco mais, de entender o que é a programação neurolinguística, se você já sabe sobre isso, qual é o próximo passo, porque a gente diz que a gente está em movimento, né? O mundo em movimento, vidas em movimento, conhecimento está em movimento. Então, entre em contato com a Maria Letícia, porque eu tenho certeza, a gente vai deixar o Instagram dela aqui, ela vai ter algo que é específico para você. A gente quer falar de especificidade, a gente quer falar de movimento, a gente quer falar de mudança. Mas eu vou deixar com vocês uma dica especial da Angélica, da Hering Cunha Associados. Olá, empreendedores e público que nos assiste. Seja muito bem-vindo a mais um programa. Eu sou Angélica Hering, advogada especializada em direito empresarial e patrimonial. E hoje vamos aproveitar esse programa comemorativo, gravado com a Fernanda e a Maria Letícia, que eu conheço de muitos anos, há mais de 20 anos, e que sempre vem falando e ensinando sobre mudança. E hoje essas duas mulheres vêm falar sobre isso. E mais, para incentivar um movimento que já vem há anos do Mulheres de Sucesso. E por que é tão importante no universo jurídico nós analisarmos as mudanças e estarmos preparados para ela? Porque as mudanças coexistem e existem a todo o tempo. O seu negócio, quando você empreende, você imagina ele de um tamanho. E você quer que ele se torne 2, 3, 10, 20 vezes maior, e é isso que nós queremos. Mas e aí, como é que funciona? E aí que vem todas as dicas que nós estamos falando de todos os programas. É a profissionalização do seu negócio. É a sua marca registrada, é a sua empresa devidamente registrada, é a sua contabilidade em dia, são os seus balanços patrimoniais em dia, é a forma do seu investimento, é a forma de você lidar com os seus sócios, é a forma de você lidar com o seu público, com os seus fornecedores. Toda essa cadeia, ela sofre mudança ao longo do tempo. O seu negócio está preparado para essas mudanças? Os contratos estão devidamente analisados, realizados, assinados? E os seus empregados? E o contrato de trabalho? Lembra das cláusulas de confidencialidade, propriedade intelectual? Imagina seu negócio crescer e você não ter o direito sobre algo. Isso é muito importante. Então toda mudança ela vem junto com a grande responsabilidade de você ter controle do seu negócio. Então fique com essas dicas e até o próximo programa. Maria Letícia, Angélica, a gente já conhece, né? Uma profissional maravilhosa, um ser humano, ó. Vamos deixar o braço para Angélica e vamos fazer assim, uma viagem do túnel do tempo, né? Estamos falando de futuro, mas vamos voltar no passado. Há 7 anos atrás a gente se encontra, eu falo, Maria Letícia, quero fazer um encontro de mulheres. Não sabia como, não tinha nenhuma expertise, mas você viu ali algo diferente. Sim. E você disse, tô junto. Conta assim, como é que estava o mundo há 7 anos atrás? O que você viu que falou, não, eu quero estar nesse projeto? Como que, assim, vamos voltar no tempo? É capaz de dizer lá atrás? Sim. Então vamos lá. Foi muito interessante, assim. Eu me lembro até na nossa conversa, você estava sendo minha aluna, e a gente lá no Espaço Livre, você falou, me dá 10 minutos que eu preciso conversar com você. E nesse momento, eu já estava com essas ideias de movimento, porque a força da mulher, né? Eu me lembro que eu fiz uma reverência
e uma referência à mulher lá de Neandertal, né? Eu me lembro que eu fiz toda uma estrutura, né, de como que a mulher veio se desenvolvendo dentro da área do cérebro, dentro da área ambiental, dentro da área, né? Não sei se você se lembra disso. Eu fiz toda uma linha do tempo. Uma linha do tempo na mulher, inclusive a mulher da caverna, né? E nós temos essa mulher no nosso DNA, né? Ela tinha que tomar conta do fogo, ela tinha que tomar conta da entrada da caverna, ela tomava conta das crianças, ela desossava aquelas carnes que o homem jogava aquela carne lá e ela tinha que se virar para poder dar comida para as crianças. Então ela tinha diversas ações quase que ao mesmo tempo. E ela tinha que tomar conta, manter o fogo aceso, porque senão podia vir um animal daquele lá, entrar e jantar todo mundo, né? Então, a área neuronal da mulher, ela foi muito mais expandida para a sensorialidade dela. Então, eu falei, Fernanda, estamos na hora aí de abrir, de falar com essas mulheres que o potencial delas é maravilhoso, é admirável, eu não canso de falar isso. A mulher, ela traz a gestação, ela cria vida, ela amamenta, ela tem um movimento de ações na vida dela, ela cuida da casa, ela é a união da família, e nós vamos ter que retornar para isso, Fernanda. A gente vai ter que trabalhar isso. Agora eu tô ali na frente, né? Então, isso que a gente foi ensinado a fazer, porque isso veio no nosso DNA e que a gente meio que interrompeu, né? A mulher saiu de casa, ela foi para trabalhar, nada contra, ao contrário, eu também. Todos nós queremos essa independência, esse olhar, né, de que eu posso, de que eu sou capaz, de que eu posso criar. Nós somos muito criativas, né? Você está aí nesse ambiente de criatividade, faz uma coisa, faz outra. Então, isso tudo trouxe para nós um glamour maravilhoso. Não é ego, eu não estou falando de melhor que alguém, mas estou falando assim, dessa possibilidade que antes não era evidenciado. Então, acho que a mulher de sucesso, para mim, o objetivo principal, né, de estar nessa ambiência, né, era falar assim, olha, vem cá, porque juntas nós somos fortes. Né? Então, dar as mãos para que uma fortalecesse a outra e tivesse essa... O que é o sucesso? Mulheres de sucesso. O que é o sucesso nisso? É suceder, né? Ir além. Nos traz a excelência, que também excede, né? Que também avança. Então, como isso? No crescimento pessoal, né? Porque sucesso é muito subjetivo. Sim. E é individual, cada um entende isso. Mas o nome, eu acredito que foi para dizer o seguinte, você já é um sucesso, porque você venceu, inclusive a corrida dos espermatozoides. Você está aí, né? Nós estamos vivos, então a gente já venceu. Então, a gente já tem brincar, mas no sentido de trazer a notoriedade que a mulher tem na sociedade. E a gente vai ter que dar fantástica. Uma pausazinha, mas a gente vai voltar para falar um pouquinho mais. Desde essa semântica, né, do que é ser sucesso, até todo esse movimento que há 7 anos vem construindo e transformando muitas histórias. E antes da gente chamar o nosso intervalo, é claro, se a gente fala de transformação, eu logo lembro da Gláucia da Cronotherapy. Olá, Fernanda! Olá, mulheres de sucesso! Você sabia que a terapia capilar integrativa ela visa tratar os sintomas e a causa do problema capilar? Um dos principais benefícios dessa terapia é a personalização do tratamento para cada pessoa. E cada pessoa tem sua necessidade única. E além disso, combina as técnicas de massagem no couro cabeludo, uso de óleos essenciais, tratamentos naturais que ajudam a estimular a circulação sanguínea e promover um crescimento saudável dos fios. Redução do estresse, já que muitas das causas, né, das quedas capilares tem a questão emocional, combatendo problemas como caspa, oleosidade excessiva, queda capilar. E com isso a gente também faz a questão do embelezamento terapêutico nos fios,
um fio mais brilhoso, mais sedoso, mais forte. Eu sou Glaucia Freitas, terapeuta capilar integrativa e atendo aqui na Clínica Cronoterapy no centro de Nova Friburgo. Para maiores informações, entre em contato pelo WhatsApp 21 99301 2670. Olá, eu sou Glaucia Freitas, terapeuta capilar integrativa e atuo aqui na Clínica Cronoterapy no centro de Nova Friburgo. Vem comigo. A Clínica Cronoterapy ela é avançada em tratamentos de eratricologia para os tratamentos de queda capilar. Aqui nós realizamos exames específicos para identificar a sua causa e a sua necessidade, para que então os protocolos sejam realizados com maior sucesso e resultado final com excelência. Venha fazer uma visita e realizar sua consulta avaliativa. Nós ficamos localizados na rua Dr. Ernesto Brasília, número 14, sala 303, no centro de Nova Friburgo. Cuidar da sua saúde e da sua família é a nossa prioridade. No Espaço Memória, você encontra uma equipe completa de especialistas para atender todas as gerações com excelência e humanização, além de atendimento psicológico e estimulação cognitiva para idosos. Tudo num só lugar. Localizado no coração de Nova Friburgo, na Avenida Alberto Braune 4, salas 504 e 505, oferecemos consultas com médicos de diversas especialidades, sempre com atendimento de qualidade e confiança. Agende sua consulta e experimente o cuidado que você merece. Espaço Memória. Saúde para toda a família. Você está procurando uma ótica de confiança para renovar os seus óculos? Hoje eu tenho um convite especial para você. Aqui na Fiorella você encontra uma variedade de armações entre acetato 100% e metal por um preço fixo de R$100. E além disso, 1 ano de garantia. E também encontra o nosso carro-chefe, que são os modelos Clip-On, aqueles modelos que vêm com adicional solar que todo mundo ama. A Fiorella é uma ótica multimarcas, então aqui você também encontra marcas como Ray-Ban, Coach, Mormai, HB, entre outras várias e por preços imbatíveis. Venha conhecer a Fiorella você também e renovar os seus óculos com muito estilo. Rua Farinha Filho, número 15, Centro, a Loja Azul. Nosso telefone 22 99702 4184. E hoje é aquele programa que a gente volta e a gente fica pensando, né? A gente também fez uma viagem ao túnel do tempo para poder chegar aqui. E é claro que aquela menina de 7 anos atrás, que um dia, do nada, resolveu reunir mulheres para transformação e desenvolvimento pessoal e social, e assim hoje ter um ecossistema que faz a diferença na vida de tantas mulheres, inclusive fazendo negócios que tenham sentido para ela, para o outro e para o mundo, vem de histórias de outras mulheres, né? Maria Letícia começou falando muito sobre esse DNA, dessa memória que a gente traz. E aí a gente também comemora o aniversário perto do Dia das Mães, né? E perto do aniversário da cidade, que são 2 ícones que a gente precisa honrar e respeitar quando a gente decide vir desse ser e habitar nessa terra. Como é que a gente pode falar um pouco sobre isso, Maria Letícia? Dessa relação da mulher com a maternidade, mas também com o lugar que ela resolve habitar. São escolhas, né? Então, a mulher, foi o que eu falei, ela tem um cunho muito especial nessa sociedade, né? Além dela trazer a vida, ela sustenta a vida e ela agrega a família, né? É ela que faz, é ela que sustenta a relação familiar. Você pode ver normalmente a educação dos filhos, né? Então, assim, ela tem que ter muita criatividade para fazer isso. E ela pode colocar essa criatividade dela a favor de uma sociedade. Então, cair justamente com o Dia das Mães, eu acho que é uma grande homenagem à mulher e às mulheres de sucesso. Pode se apropriar dessa data, né, para fazer uma reverência a essa mulher fantástica da sociedade, né? Eu acho que vai ser um casamento perfeito. E a cidade fica pelas mulheres que coabitam aqui nessa região, que fazem todo um cenário diferente, né?
E a gente fala sempre em mudança, né, Maria Letícia? Eu aprendi com você que a gente precisa estar, não é? A gente precisa acreditar nessa mudança, viver ela com prazer, porque é ela que nos faz cada dia melhor, como você sempre diz e nos ensinou. E aí eu vou deixar assim aquele recadinho, vou fazer uma confissão. Eu nunca tinha pensado no Dia das Mães quando eu construí o Movimento das Mulheres de Sucesso. Eu sempre pensei no aniversário da cidade, porque a gente vivia naquele momento uma cidade muito desacreditada. E eu também aprendi que a gente tem que parar de reclamar do outro e fazer a nossa parte. Sim. Então, o nosso movimento sempre foi um movimento político apartidário, né? Político porque tudo na vida parte, né, de uma política de relacionamento, de convivência, mas nunca de posicionamentos políticos, porque isso acaba separando as mulheres. E a gente quer só unir e agregar e mostrar que juntas a gente é mais forte. E a gente precisava unir essa força feminina e, sem culpar o outro, fazer a nossa parte. É isso aí. Eu me lembro que você falou de cultivar o jardim. Você lembra disso? Né? Que cada uma ficasse com essa memória, né? Se você não pode fazer tudo, cuide do jardim da frente da sua casa, para que uma outra pessoa, quando passe, estimule ela a fazer a mesma coisa. Percebe? E aí a gente cria uma cadeia de pessoas fazendo o bem, sim, sem esperar que o outro faça e sem julgar, né? Mas é muito do ser humano. Se você faz planta uma ideia boa, ele tem a tendência de acompanhar, porque aquilo estimula. Então, você estimular outras pessoas, eu acredito que você teve essa rota aí, de estimular outras mulheres a se sentirem mulheres de sucesso. Porque pessoas com baixa estima, pessoas que acreditam que não têm muita chance, que não são muito merecedoras, ela precisa de alguém que diga para ela que, olha, não é bem assim. Você pode, né? Então, à medida que a coisa foi florescendo, eu acredito que você conseguiu levar muitas mulheres para esse lugar de credibilidade dela. Sim, porque é sobre ela, né? Isso. Então, aí eu percebi isso. Não estava em todos os movimentos, que eu não tinha agenda para isso, mas eu sempre falei com você, eu estou longe e perto, né? Às vezes estou lá fora do país, mas estou acompanhando aqui. Hoje a tecnologia permite isso, né? Então, Fernanda, gostaria de estar até aí. As festas, eu falei, gente, perdi muito. Cara, eu ia dançar, era bem. Então, assim, eu me senti assim em alguns momentos de perda, né? Por não poder estar ali. Mas acreditando que um movimento estava acontecendo e estava sucedendo. E está, né? Isso deixa a gente muito feliz. Mas eu vou pegar um gancho e vou sair da pauta, assim. Dizem que eu gosto de quebrar o protocolo, então eu vou quebrar. Você falou algo que eu acho que a gente pode deixar um recado para quem está nos assistindo. Porque, às vezes, é a dor de muitas mulheres pensar assim, eu não consigo aproveitar tudo. E aí, se eu não consigo aproveitar tudo, talvez esse lugar não seja para mim. Eu não acho isso, porque eu acho que assim, o que você puder fazer, faça. Se puder fazer mais, faça mais. Mas você não precisa deixar de estar se isso não é a sua totalidade de tempo, de disponibilidade. Você viveu isso. E como é que você pode deixar essa dica para quem está lá nos ouvindo? Primeira coisa, o que é tudo? Não tem, né? É muita coisa, né? Não consigo aproveitar tudo. Não, nem dá tempo, nem temos. O que é tudo? É muito. Então, assim, teve uma coisa, me estimulou, vou lá, vou aproveitar, vou estar junto. Não tive outras oportunidades, é o meu caso mesmo, né? Não dá para estar nessa navegação toda junto com vocês. Mas, na medida do possível, eu quero estar e me agrada estar nesse momento. E não desconecta, né? Porque a conexão sincera sempre permanece, né? Sim, eu me sinto engajada nisso, me sinto parte disso, né? Então, quando você vai para um movimento, seja ele qual for, seja de um curso, seja de um passeio, seja de um movimento de reuniões, né? Que possa ter assuntos que façam mexer, né? Que você saia dali e fala assim, nossa, como foi bom ter estado aqui. Então, já foi bom, né? É um
um plus que você está se permitindo. Deixa perpetuar um pouco mais esse bem-estar. E aí, de repente, você fala assim, nossa, eu quero outro plus desse. E aí a gente vai arranjando um tempo e uma condição de aproveitar outros plus. Porque se a gente também for olhar a história e até o dia a dia das mulheres, a gente tem dificuldade de se permitir os plus, né? A gente volta melhor, mas às vezes a gente fala assim, não é para mim. Fernanda, uma coisa que eu tenho trabalhado muito no meu grupo terapêutico. Aí eu não tenho tempo de nada. Primeiro que isso não é uma verdade. Você está aqui comigo, então você criou esse tempo. Falta priorizar. As pessoas estão sem foco, sem intenção. E aí, realmente, a vida passa e você não conseguiu fazer nada. Então, eu digo para você, se você não tiver prioridade na sua vida, muitas coisas você vai deixar de fazer. Mas não por falta de tempo. Por não ter priorizado aquele tempo. E escolhido, porque às vezes é uma escolha. Às vezes eu quero ficar em casa, não quero fazer nada. Ok, mas tem momentos que fazer uma coisa com um grupo de mulheres vai ser muito mais agradável do que você ficar ali. Então, assim, é só ela se permitir pensar sobre o que é melhor para ela naquele momento. E não se martirizar, né? Independente da escolha, né? Todo lugar, como diz o sábio, né? Tem doce a delícia de ser o que é. Então, aonde você estiver, esteja inteira, esteja de coração, e esteja presente, né? E curta aquele momento. E vá seguindo da forma que fizer melhor para sua vida, para o seu dia a dia, para sua rotina, sem se culpar. A gente costuma dizer também uma frase que eu gosto muito, que é: não tem problema, tá tudo bem. Porque a gente acostumou a dizer: não, mas deu errado, eu não dei conta, eu não... Tá tudo bem, faça o que você pode, mas faz de coração, né? E falar de movimentos, de construções, de pensamento e de foco, a gente precisa falar da clínica Espaço Memória. Hoje nós vamos falar sobre concentração, foco, criar soluções, desenvolver metas. Isso ajuda ao desenvolvimento profissional e pessoal. As dicas são super simples. Primeiro, organize seu ambiente de trabalho ou de estudo. Elimine as distrações. Evite multitarefas. Descanse e durma bem. Alimente-se bem. Treine sua mente. Algumas práticas ajudam na concentração. Movimente-se. Isso é o mais importante. Movimente-se. Faça uma dose e forneça uma dose de satisfação. O seu cérebro agradece. Meu nome é Kátia Lisboa, sou psicóloga com especialização em neuropsicologia. Olá, eu sou Glaucia Freitas, terapeuta capilar integrativa e atuo aqui na clínica Cronoterapia no centro de Nova Friburgo. Vem comigo. A clínica Cronoterapia, ela é avançada em tratamento de eratricologia para os tratamentos de queda capilar. Aqui nós realizamos exames específicos para identificar a sua causa e a sua necessidade, para que então os protocolos sejam realizados com maior sucesso e resultado final com excelência. Deles fazer uma visita e realizar sua consulta avaliativa. Nós ficamos localizados na rua Doutor Ernesto Brasília, número 14, sala 303, no centro de Nova Friburgo. Cuidar da sua saúde e da sua família é a nossa prioridade. No Espaço Memória, você encontra uma equipe completa de especialistas para atender todas as gerações com excelência e humanização, além de atendimento psicológico e estimulação cognitiva para idosos. Tudo num só lugar. Localizado no coração de Nova Friburgo, na Avenida Alberto Braune 4, salas 504 e 505, oferecemos consultas com médicos de diversas especialidades, sempre com atendimento de qualidade e confiança. Agende sua consulta e experimente o cuidado que você merece. Espaço Memória. Saúde para toda a família.
Você está procurando uma ótica de confiança para renovar os seus óculos? Hoje eu tenho um convite especial para você. Aqui na Fiorella você encontra uma variedade de armações entre acetato 100% e metal por um preço fixo de R$100. E além disso, 1 ano de garantia. E também encontra o nosso carro-chefe, que são os modelos Clip-On, aqueles modelos que vêm com adicional solar que todo mundo ama. A Fiorella é uma ótica multimarcas, então aqui você também encontra marcas como Ray-Ban, Coach, Mormai, HB, entre outras várias e por preços imbatíveis. Venha conhecer a Fiorella você também e renovar os seus óculos com muito estilo. Rua Farinha Filho, número 15, Centro, a Loja Azul. Nosso telefone 22 99702 4184. Voltamos com aquele papo que a gente já sabe que não vai dar tempo, porque toda vez que eu encontro a Maria Letícia, a gente programa fazer um encontro e a gente sai gravando 2, 3, porque é uma mulher que de fato tem muita sabedoria e muita disponibilidade para dividir com a gente, para que a gente continue sendo melhor. E às vezes a gente fala, né? Eu falei algumas vezes, cada dia melhor, e parece um chavão. Mas ele é forte. E quando a gente de fato introspecta isso, a gente passa não só a falar, mas a sentir. Quando que surgiu o Cada Dia Melhor, Maria Letícia? Eita! Será que nós vamos ter tempo? É uma história. É uma história. Ele surgiu quando eu fiz o curso de programação neurolinguística. Então, uma abordagem do professor, né? Ele me perguntou como é que eu estava. E aí eu falei, sem jeito, né? Você, num país diferente, você com N pessoas que você nunca tinha visto, meio bem desconfortável. Aí eu falei, eu tô indo. Aí ele, pra onde? Pro buraco? Aí eu, não. Aquilo eu falei, passei um dia inteiro com aquela coisa na minha cabeça. Ele vai me perguntar de novo e eu vou responder o quê? Né? Linguística, eu estava numa estrutura de que eu percebi que a linguagem seria o topo máximo daquela situação, né? Isso dentro da minha cabeça. E ele já começou me questionando que linguagem era aquela. E aí, passei o dia inteiro, rapaz, olha, conversando comigo, eu almocei assim, eu vou responder o quê? Como que eu vou falar? Se eu disser que eu tô bem, que eu tô mentindo. Ótimo, então mentindo 2 vezes, né? Porque tava estampado na minha cara que eu não tava confortável. E eu fico vermelha, né? Aí eu falei, sei lá, deixa quieto. E aquilo passou. Deixei no mental e aquilo foi. No final do dia, ele falou assim, e aí, Mary? Como você está? Aí, cada momento melhor. Ainda foi assim, foi um momento. Aí ele, uau! O cara deu um pulo na sala. Eu falei, meu Deus, dei outro fora, né? Mas não foi. Ele enalteceu aquilo como uma resposta inteligente. Aonde era inteligente aquilo? Onde está a inteligência? Você que fez PNL sabe. O cérebro é programado por linguagem, né? Então, quando você diz, não, eu tô indo, ele não sabe se é para... Por isso que ele me perguntou, pro buraco? Né? Então, ele não sabe para onde eu estou me dirigindo. E o cérebro acaba te levando para onde, em frações de milésimos de segundo anterior, você estava com a sua cabeça. E é para lá que ele vai te conduzir. É uma máquina, gente. A gente precisa aprender a lidar com ela. Entender o funcionamento dela. E aí, quando eu disse que estava tudo melhor, né? Cada dia melhor, cada momento melhor, ele falou que eu soltei. Então, eu tenho a possibilidade de estar melhor. Né? Então, ele diz que foi uma resposta muito inteligente pela forma como eu utilizei a linguagem para lidar com aquele momento do meu cérebro. Então, ele ainda falou assim, eu vou usar isso é meu agora, né? Cada dia melhor, cada dia melhor. Aí, não, beleza. Então, como é? E você observa bem, você fala, como é que você tá? Cada momento melhor, cada dia melhor. Melhor que o quê? Que há 2 segundos atrás. Então, você se permite estar melhor.
Isso é uma permissão que você vai trabalhando em você. E realmente isso funciona. Eu sou testemunha, vou convidar, né, quem está em casa para também fazer esse exercício. Aquele dia que você acordar e você não estiver se sentindo no melhor dia, você diz, hoje vai ser melhor. E quando você perceber, você vai estar dizendo, oi, como você está? Cada dia melhor. Porque não é um chavão, é uma construção que a gente internaliza, né, para de fato ter dias e momentos melhores. Só um segundo. Claro. O que normalmente, quando a pessoa pergunta, onde é que você está? Ah, se melhorar, estraga. Ela criou um limite para ela. Então não tem como melhorar. Ela criou um limite, ela criou um teto. Onde você diz assim, não, eu tô horrível. Como eu vou ficar bem? Tô cheia de dor, não sei o quê. Então, ela só se refere às coisas negativas. Aí você fala, Letícia, mas isso é real meu. Não é real, não. Você está mantendo isso como realidade. Então, quando você diz que eu estou cada dia melhor, você vai dando a você uma nova forma, mudança de eixo neuronal de pensamento para que você se permita estar melhor. Então, é um processo que você inicia desse jeito. Vale a pena, gente. E estar melhor, construir um dia sem limites, vai muito da gente buscar aquilo que a gente quer e não só aquilo que a gente ouve, porque às vezes a gente ouve algumas coisas que não são pra gente. E aí a gente tem que entender que aquilo não é nosso. Mas se você tá com a gente desde o início, você deve ter percebido algo que me chama a atenção e que eu vou deixar também como uma segunda dica hoje no nosso programa. Quantas vezes você viu alguém que você admirava, que você achava que ela não era para você? Maria Letícia falou do professor que deixou ela rubra, né? Ela também citou daquela menina que estava fazendo o curso e um dia falou, tive uma ideia, vamos fazer. O que você do outro lado está sonhando, está pensando, está desejando, está do lado da pessoa e não tem coragem de falar? Vai lá, propõe, busca o seu melhor, busca acontecer, busca fazer. Né? A Maria Letícia não estaria aqui como pioneira no PNL se ela não tivesse tido a ousadia, a gente pode dizer, sim, né? De se expor num momento de vergonha, né? Sim. Eu não estaria aqui contando essa história se eu não tivesse tido a coragem de olhar para a mestra e dizer, quero fazer um movimento, vamos lá. E isso a gente repete todos os dias quando a gente escolhe quais mesas a gente quer sentar, quais lugares a gente quer conviver. Maria Letícia, você esteve presente, apoiou, palestrou, convidou amigas, veio a Luciana de Muriaé, que já era um movimento que estava se iniciando de mulheres, né? E 7 anos depois, como você vê, né, que esses movimentos estão acontecendo na região, como isso tem sido fortalecido e o quanto isso é importante para nós? Olha, Fernanda, eu acredito que vai ser ainda um alavancador de pessoas, mulheres, né, no caso. O Muriaé está de vento em popa. Os cursos, eu tive lá agora, reunimos um grupo imenso de mulheres, foi uma festa, foram 2 dias memoráveis, que são mulheres memoráveis, né? Cordeiro também, tem a Fernanda, não, meu pai me fugiu o nome dela. Mulheres extraordinárias? Não, admiráveis. Admiráveis. Espírito Santo, tem São Paulo, tem Curitiba. Então, assim, é um movimento que eu acredito que, assim, muito na busca desse feminino, dessa força empreendedora que a mulher tem, da forma criativa como a gente a trabalha, né? De toda essa estrutura que a gente retornar para essa força do nosso feminino, família, ela vai apadrinhar um grupo muito forte daqui para frente. Eu acho que a tendência desse movimento é sair muito mais fortalecido do que você imagina. Gente, é hora da gente olhar para além do que os olhos podem ver. A gente precisa perceber aquilo que a gente ainda não vê, mas que já está ali se materializando e se constituindo. Antes da gente finalizar, eu vou deixar com vocês uma dica importante da Óticas Fiorella.
Olá, Fernanda. Olá, mulheres de sucesso. Meu nome é Ramayana, eu sou da Ótica Fiorella. Você tem sentido dificuldade para realizar a leitura ou para enxergar aquelas letrinhas pequenas no celular? As letras estão se embaralhando, embaçando, e você está com essa dificuldade? Não se preocupe, todo mundo já passou ou vai passar por essa dificuldade. A partir dos 40 anos, começa a surgir a presbiopia, que é o que comumente a gente chama de vista cansada, que é quando o músculo das nossas vistas começa a cansar de focar. E aí a gente precisa do auxílio do óculos de perto, né? Então, se você tem sentido essa dificuldade para enxergar as letrinhas de perto, a dica de hoje é: faça o seu exame de vista periodicamente. O indicado é você fazer anualmente, todo ano você realizando o seu exame. Pode ser que haja uma alteração um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos. E outra dica que a gente também costuma dar aqui para os nossos clientes é manter o ambiente de leitura muito bem iluminado, porque isso também vai facilitar na hora de realizar a sua leitura ou o seu estudo. Para mais dicas como essa, entre em contato aqui com a nossa loja através do Instagram, @óculos.fiorella. E a gente falando de óticas, de visões, a gente só é visionário quando a gente tem dentro da gente uma vontade muito grande de fazer acontecer. E eu me orgulho muito de ter tido você como uma inspiração, ter sido a mola que, como você disse, mesmo distante, se você percebe que alguma coisa desequilibra, você liga e fala: Fernanda, o que está acontecendo? Vem à minha casa, né? E eu acho que isso são os grandes valores que o relacionamento, que o movimento me trouxe de presente, que são as conexões verdadeiras. Sim. E aí, quando eu olho para o futuro, eu imagino mais mulheres unidas, e aí eu vou fazer só aquele adendo que eu falo sempre: mulheres unidas não são contra os homens, mulheres unidas não estão acima dos homens, a gente está só buscando o nosso espaço para que juntas a gente caminhe e continue, uma fortalecendo a outra e o outro, e juntos a gente fazendo aquela egrégora que é tão forte. O que a gente espera para o futuro, Maria Letícia? Eu acredito que a palavra seja união, né? Essa convergência, né? Para um núcleo, obviamente, mulheres totalmente diferentes, né? Maravilhosas, né? Com cabeças diferentes, pontos de vista diferentes. Isso é a riqueza. Cada um traz uma forma criativa de se expressar, de entender o mundo, de olhar para os negócios, olhar para aquilo que está acontecendo na sociedade. É um olhar e sempre é agregador. Então, eu acredito que se a gente tiver a humildade de reconhecer, né, que juntas não tem como uma pessoa fazer isso, juntas, eu acredito que nós faremos um mundo diferente. E eu vou ousar fazer uma pergunta antes da gente ir embora. Há 7 anos atrás, você imaginava que 7 anos depois a gente ia estar aqui falando disso tudo? Não. Para mim foi uma bela surpresa quando você me ligou me convidando para estar aqui falando. Eu falei: já passaram 7 anos. E outra coisa, o 7 é um número, dentro da numerologia, um número maravilhoso, né? Jesus trabalhou 6 dias e no 7º ele descansou. Então tem toda uma tônica espiritual, início de novo ciclo, é fechamento de um ciclo para início de um outro. Então, assim, acho que tem tudo a ver fechar isso com chave de ouro e reiniciar um novo processo com muito mais força. Eu acredito que você tem capacidade para isso. Gente, então, olha só, já ficou uma dica, já ficou aí um desafio, porque ela é dessas, né? Lançado. E fica também a minha gratidão, né? Eu costumo dizer que eu não estaria aqui se as primeiras mulheres que eu procurei não tivessem me dado sim. E qual é a mulher ou o homem que está do seu lado nesse momento e que de repente a gente fez um pedido que você nem ouviu? Você disse não. Experimenta ouvir, experimenta dar a mão, experimenta dar um sim. Eu falei que eu ia chorar, mas eu não vou. Mas vou terminar muito emocionada. Porque pelo sim,
da Maria Letícia, da Fabíola, da Isabela, da Fanny e de tantas outras que eu agora vou me perder para dizer, a gente está aqui para celebrar 7 anos. 7 anos de um movimento que tem ciclos, que tem períodos, mas que, acima de tudo, tem transformado muitas vidas, a começar pela minha. Então, antes da gente terminar, Maria Letícia, deixa um recado para todo mundo que está assistindo, para que a gente possa caminhar agora sim rumo aos próximos 7, ou 14, ou 21 anos de Mulheres de Sucesso. Eu acredito que você, quando se colocou muito bem aí, né? Começou por mim, a mudança que fez em mim. Se que cada um olhar para o movimento que aconteceu dentro dela, né? Às vezes não são transformações, uau, mas é movimento, nada é estático. Então, se tudo está em movimento, e eu também estive nesse movimento, eu posso me propiciar outros movimentos e, de repente, entrar mais forte, né? Realmente, talvez, fazer com que essas mãos, elas deram, mas que essas mãos se fechem, sabe? Para que a gente possa, unidas, trabalhar pela família mundial, pela espiritualidade, pela nossa força do feminino engajada no mundo melhor. Eu acho que talvez seja uma tônica, ela é ampla, mas se você afunilar, a gente tem muitas ações maravilhosas para transitar, para poder aprender juntas sobre esses processos. Então a gente vai terminar esse programa com um convite, né? A todas as mulheres que durante 7 anos passaram, olharam, visitaram ou conheceram o movimento das Mulheres de Sucesso, é hora da gente se reconectar, é hora da gente dar as mãos, a gente fechar os elos para que a gente possa ajudar a outras pessoas que não tiveram a oportunidade de visualizar, de viver ou até de conhecer tudo que a gente tem feito. Maria Letícia deixar um presente que é muito especial, comemorando, né, esses anos. A gente lançou uma linha de óculos das Mulheres de Sucesso. Gente, é muito chique. E eu falei, não, a Maria Letícia, depois de tantos anos juntas, ela precisa ter, né, um óculos de sol das Mulheres de Sucesso, porque ela o é, né? Que lindo, olha, gente. Então, muito obrigada pela sua presença, obrigada por você, mais uma vez, se escolher estar aqui, né? Sim. E que a gente possa continuar, não só unidas, mas agora a gente tem a responsabilidade de fechar elos. É isso aí. Para a transformação de um mundo melhor. É a única forma de você fazer com que essa corrente se fortaleça. Então, gente, desafio lançado. Eu agradeço a todos vocês. Na semana que vem, vocês já sabem, a gente volta com mais um conteúdo, com mais uma mulher incrível, com mais mensagens, com mais histórias, com mais registros. E antes da gente ir embora, a gente agradece aquelas pessoas que fazem com que toda semana a gente possa estar aqui vivendo e dividindo tudo isso. A gente agradece a Helly Cunha Associados, a Óticas Fiorella, a Cronotherapy e ao Espaço Memória. Sem vocês, isso não seria possível. Beijo, beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.